As exportações de soja no mês de março aumentam 110% na comparação com o mês de fevereiro. China, Chile e Egito liberam a importação da carne brasileira. E você vai ver também a previsão do tempo e os preços para café, soja e milho nas bolsas internacionais. O mercado do campo desta segunda-feira, 27 de março, já está no ar. Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios aqui da BMF Bovespa, em São Paulo. E começamos com informações do mercado financeiro. A semana já começa com alta para o dólar, reflexo dos Estados Unidos. Donald Trump, presidente norte-americano, teve uma derrota importante no Congresso nesse último final de semana. Ele tentou derrubar aquele programa de saúde chamado Obamacare e não conseguiu. Por conta disso, agora muitos investidores estão cautelosos em relação às novas reformas que Trump pretende fazer nos Estados Unidos. Ele saiu muito enfraquecido disso e o dólar acabou se valorizando diante de outras moedas ao longo do dia. Você confere agora como foi o fechamento do dólar nesta segunda-feira, valendo R$ 3,13 mais 10, a alta é de 0,74% para a moeda americana hoje. Já o índice Bovespa começou a segunda-feira com uma queda acentuada de mais de 1%. Aí depois disso, o índice Bovespa passou a subir durante a tarde. Essa alta foi ganhando mais força ao longo do dia. As ações dos frigoríficos BRF, JBS e também Marfrig estavam entre as principais altas do índice Bovespa, que agora está em 64.308 pontos, uma alta de 0,71%. A queda da manhã foi revertida para essa alta durante a tarde, porque há um sentimento dos investidores de que o cenário econômico brasileiro e internacional está um pouco melhor, o que acabou provocando um movimento de compra de ações. Com isso, índice Bovespa registrando alta no início desta semana. Bom, agora informações sobre a Operação Carne Fraca, que foi deflagrada na última sexta-feira, não na passada, na retrasada, pela Polícia Federal. Bom, você confere agora as principais atualizações em relação aos mercados consumidores aqui do Brasil. Os Estados Unidos comunicaram que não vão embargar carnes brasileiras, mas vão aumentar a inspeção sobre os produtos que são importados aqui do país. Os governos do Egito e do Chile decidiram normalizar as importações após receberem todos os esclarecimentos que foram transmitidos pelas autoridades brasileiras. Egito e Chile, na semana passada, haviam barrado as compras da carne aqui do Brasil. A China anunciou durante o final de semana a reabertura total do mercado às carnes brasileiras. Agora, o Ministério da Agricultura informou nesta segunda-feira que mais 5 países, Peru, Bahrein, Marrocos, Santa Lúcia e Zimbábue, anunciaram suspensões temporárias ou parciais para a compra de carnes aqui no Brasil. E a União Europeia, que até a semana passada tinha embargado 4 frigoríficos, agora estendeu esse embargo para outros 21 frigoríficos. Neste momento, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, dá uma entrevista coletiva ao vivo lá em Brasília e ele já informou que na noite de hoje volta a conversar com autoridades de Hong Kong para tentar também a liberação da carne brasileira. E o Canal do Boi vai debater os desdobramentos e impactos dessa Operação Carne Fraca deflagrada pela Polícia Federal. A operação investiga frigoríficos brasileiros, denúncias de pagamento de propina a fiscais federais agropecuários e a liberação de proteína animal imprópria para o consumo. O assunto será debatido em uma mesa redonda na noite de hoje, segunda-feira, dia 27 de março, na sede da Nelore MT, no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiros, em Cuiabá, capital de Mato Grosso. A mesa redonda será transmitida ao vivo no programa Pecuária BR, que hoje começa um pouco mais cedo, às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Durante a transmissão,
Estarão presentes o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, o governador do estado, Pedro Taques, e também vários representantes do IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o presidente da Acrimate também, que é a Associação dos Criadores de Carne lá do estado de Mato Grosso, todos eles juntos discutindo os impactos dessa operação Carne Fraca. Agora vamos à previsão do tempo. Você acompanha como ficam os últimos dias de março e os primeiros dias de abril na região centro-sul do Brasil com Juliana Rezende. Com a colheita da cana-de-açúcar começando oficialmente agora no mês de abril, a diminuição das chuvas no centro-sul devem beneficiar as atividades de campo. A umidade do solo somente está um pouco mais elevada entre o estado do Mato Grosso e Goiás. Nas áreas em rosa, a umidade alcança até 100%. Agora, da região sul e na maior parte da região sudeste, o solo encontra-se com bons níveis de umidade de 50% a 80%. No decorrer dos próximos dias, não há previsão de chuva expressiva, principalmente da região sul, na metade sul do sudeste e também no Mato Grosso do Sul. O tempo seco deve predominar. Somente chove com pouco mais de intensidade entre o Mato Grosso, Goiás, o norte de Minas Gerais e também o Espírito Santo. Os acumulados podem alcançar até 30 milímetros. No decorrer do segundo período, as chuvas agora se espalham pela maior parte do centro-sul, mas ainda não devem ganhar intensidade na região sul e também na região sudeste. Os acumulados não devem passar de 15 milímetros, o que é uma chuva bastante isolada. Somente chove com um pouco mais de força entre a região centro-oeste. Os acumulados ficam em torno de 30 a 50 milímetros nos 3 estados da região centro-oeste. Ao longo do terceiro período, as chuvas agora seguem ocorrendo de forma abrangente em todo o centro-sul, mas agora perdem intensidade, principalmente no centro do país. Os acumulados não devem passar de 30 milímetros em Goiás e em Mato Grosso. No restante da região, principalmente sudeste e na região sul, as chuvas seguem ocorrendo de forma mais isolada, de fraca intensidade, o que não deve prejudicar as atividades de campo e a colheita da cana-de-açúcar. Bom, e no próximo bloco você vai ver os preços do café nas bolsas internacionais. Nós voltamos já. Estamos de volta direto dos estúdios aqui da BMF Bovespa em São Paulo e agora com informações do mercado de café. Na semana passada, os preços do café robusta na Bolsa de Londres e arábica na Bolsa de Nova York tiveram quedas expressivas. Mas esta semana já começa com uma recuperação para os valores negociados nas bolsas internacionais. Você acompanha agora o fechamento dos preços para o café robusta na Bolsa de Londres hoje. O contrato de março, negociado a 2.161 dólares por tonelada, sobe 2,46%. Maio, a 2.186 dólares por tonelada, tem alta de 2,19%. Contrato de julho, a 2.208 dólares a tonelada, alta de 2,22%. E para setembro, 2.219 dólares a tonelada, a alta de hoje foi de 2,16%. Essa alta de mais de 2% registrada hoje para o café robusta lá na Bolsa de Londres, segundo os analistas de mercado, é uma alta técnica, uma recuperação após a queda registrada na semana passada. O mesmo aconteceu para o café arábica na Bolsa de Nova York. A alta foi de mais de 1% hoje para os preços negociados por lá. Contrato de maio a $1,39 por libra-peso, sobe 1,16%. Já o contrato de julho a $1,41 por libra-peso, sobe 1,10%. E para setembro, $1,43 por libra-peso, a alta é de 1,05%. Dezembro a $1,47 por libra-peso, alta também de pouco mais de 1%. Os preços do arábica negociados na Bolsa de Nova York encerraram o dia hoje perto das cotações máximas negociadas ao longo da sessão. A alta também foi provocada por fatores técnicos, recuperação em relação à queda na semana passada, até porque o dólar subiu hoje e isso faria com que o preço do café caísse. E foi o que aconteceu aqui na BMF Bovespa. Os contratos negociados com café arábica na Bolsa de São Paulo não acompanharam a Bolsa de Nova York hoje. Para maio,
$166,15 a saca, queda de 1,04%, queda ainda mais acentuada nos últimos negócios. E para setembro, $171,25 a saca, aí a queda foi de 1,13%, uma baixa acentuada para o preço do café arábica, negociado aqui na BMF Bovespa, diferente do que aconteceu com os cafés arábica e robusta, negociados nas bolsas internacionais. E hoje, durante a tarde, o Ministério de Indústria, Comércio Exterior divulgou a balança comercial do mês de março. Agora nós vamos trazer aqui a atualização de alguns produtos agropecuários. As exportações de milho aqui no Brasil, nos 18 dias úteis de março, chegaram a 224.800 toneladas. Uma queda de quase 54% na quantidade exportada, se comparado com a média do mês de fevereiro. Já as exportações de soja atingiram 7.390.000 toneladas durante o mês de março, um aumento de 110,6% na comparação com a média diária também do mês de fevereiro. As exportações de café passaram de 2 milhões de sacas de 60 quilos, também tiveram um aumento em relação ao mês passado, e o açúcar teve 1.147.000 toneladas de açúcar exportado pelo Brasil nesses 18 meses de março, aí uma queda em relação ao mês passado. Os números atualizados da exportação de carne, de frango, suíno e bovino, você acompanha durante o programa Pecuária BR, mas já adiantamos que houve uma queda significativa nessas exportações, reflexo da operação Carne Fraca. Bom, no próximo bloco você verá a previsão do tempo para os outros estados do Brasil e os preços da soja e do milho. Voltamos já. Estamos de volta e agora com mais informações da previsão do tempo. A meteorologista Juliana Rezende nos conta como ficam as próximas semanas nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. O desenvolvimento das pastagens tem sido prejudicado na região Nordeste, principalmente na faixa leste e no interior da região, onde a umidade está mais baixa. Nas áreas em vermelho, a umidade do solo está abaixo dos 10%. Agora, nos estados restantes da região Centro-Norte, a umidade do solo está mais elevada por conta da regularidade das chuvas. No decorrer dos próximos dias, o destaque é o retorno das chuvas para a região Nordeste e para algumas áreas onde o solo está mais seco. Os acumulados podem chegar até 70 milímetros no sul da região. Agora, no restante da região norte, ainda segue chovendo de forma abrangente, agora com volumes um pouco menor de chuva. No decorrer do segundo período, ainda chove de maneira bastante expressiva na região nordeste. Os acumulados ficam em torno de 50 milímetros na faixa oeste e também no litoral norte. É uma chuva que não deve recuperar por completo a umidade do solo, mas já deve beneficiar o desenvolvimento das pastagens. Agora, é na região norte que os maiores acumulados de chuva se concentram e pode chover até 70 milímetros entre o Amazonas e o Pará. No decorrer do terceiro período, as chuvas agora voltam a perder força na região nordeste, principalmente no interior da região. Os acumulados não passam de 5 a 15 milímetros. Somente chove com um pouco mais de intensidade no extremo norte do país e os acumulados podem alcançar até 70 milímetros. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Juliana, pelas suas informações. E agora vamos aos preços da soja e do milho negociados hoje na Bolsa de Chicago. Um dia de queda para os preços da soja. A semana já começa com baixa para os valores, que são os menores dos últimos meses. Isso acontece por conta da ampla oferta global. As produções do Brasil, Argentina e Paraguai têm pressionado para baixo os valores negociados com a soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha agora que todos os contratos seguem abaixo de $9 por bushel. Para maio, $9,71 por bushel, queda de 0,43%. Julho, a $9,81 por bushel, tem baixa de 0,45%. O contrato de agosto, a $9,83 por bushel,
cai 0,48% e setembro a 9 dólares e 76 centes por bushel, queda de 0,56%. Nem nas cotações mais altas do dia, aqui ó, nas cotações máximas, os preços conseguiram ultrapassar os 10 dólares por bushel que eram negociados lá no início da última semana. Além de toda essa situação de um aumento na oferta, de uma super safra no Brasil, no Paraguai e de uma boa safra na Argentina, na próxima sexta-feira, dia 31 de março, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai divulgar um relatório sobre a intenção de plantio para soja lá para os estados norte-americanos. A expectativa do mercado é de um aumento na área plantada para soja, o que também já está pressionando as cotações na Bolsa de Chicago. Agora, os preços negociados com o milho lá na Bolsa de Chicago hoje ficaram mais perto da estabilidade, isso por duas razões. A safra na América do Sul é ampla também, tem abastecido o mercado internacional, o que faz com que os preços caiam. Só que esse mesmo relatório de intenção de plantio, que será divulgado na sexta-feira lá nos Estados Unidos, pode mostrar, segundo analistas de mercado, uma intenção de diminuir a área com milho. Por isso, os valores hoje ficaram praticamente o dia todo perto da estabilidade. Contrato de maio a 3 dólares e 55 centes por bushel, cai hoje 0,14%. O contrato de julho, a 3 dólares e 63 centes por bushel, recua 0,06%. Setembro, a 3 dólares e 71 centes por bushel, também cai 0,06%. E o contrato de dezembro registrou uma leve alta hoje, 3 dólares e 80 centes por bushel, ganho de 0,13%. Mercado do milho ainda sem uma direção definida, mas ficando com preços perto da estabilidade da Bolsa de Chicago. Na última semana aqui no Brasil, os preços do milho tiveram queda acentuada na BMF-Bovespa, um reflexo da operação carne fraca, porque havia um temor do mercado de que o consumo de milho aqui no Brasil caísse muito se as exportações e o consumo interno não fosse retomado. O milho é a base da ração para as carnes, para a alimentação de frango, suíno, bovino, por isso a queda acentuada na semana passada, essa semana começa com uma recuperação nas cotações. Para maio, R$ 28,45 a saca de 60 quilos, alta de 0,71%. Setembro, a R$ 26,76 a saca, sobe 1,20%, e o contrato de novembro, a R$ 28,54 a saca, tem alta de 1,17%, mesmo com a alta de hoje, preços ainda muito abaixo dos R$ 30 a saca de 60 quilos, que eram negociados nas últimas 2 semanas aqui na BMF-Bovespa. Uma última informação, a Comissão Europeia concedeu autorização regulatória para que as empresas americanas Dow e DuPont concluam seu projeto de fusão. Entretanto, o órgão determinou que a DuPont venda parte de seus ativos em herbicidas e pesticidas. A fusão Dow-DuPont foi anunciada em dezembro de 2015 e resultará em uma companhia com valor de mercado de 120 bilhões de dólares. Antes da separação em 3 empresas distintas. A negociação entre a Shenchina e a Syngenta também deve ter aprovação da Comissão Europeia nas próximas semanas. O mercado do campo desta segunda-feira termina um pouquinho mais cedo, porque a partir de agora você acompanha o Pecuária BR com Renata Ferreira em Campo Grande e Jorge Zaidan em Cuiabá, com uma mesa redonda discutindo os impactos da Operação Carne Fraca. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde.